Caloi Elite Carbon Racing, será que essa bike de carbono vale a pena? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Uma análise que faz tempo que eu tô devendo, eu já fiz ela inclusive em comparativos, mas nunca trouxe a bike inteira aqui pro canal, é a análise da Caloi Elite Carbon Racing. Então, no vídeo de hoje eu vou entregar esse vídeo para vocês, essa análise, tentando entender aí junto com vocês o que é essa bike rígida, né, uma hardtail, de alto padrão que a Caloi desenvolve e se ela realmente vale a pena ou não. Então, bora pro vídeo, né, fazer aquela análise bem completa. Vamos formar então, falar primeiro então do nosso quadro, que é um desenvolvimento da própria Caloi. Isso é um ponto muito importante que a Caloi vem, né, desenvolvendo um trabalho de apropriação da questão do desenvolvimento dos quadros, nessa parte intelectual, então, de desenvolvimento. Lembrando que existem modelos de marcas nacionais e importadas que trabalham com modelos OEM, né, que são aquelas bikes que vêm de padrão. Vamos colocar de uma maneira não pejorativa, mas uma bike de prateleira, né? Então várias empresas têm aquele molde e podem se beneficiar do uso daquele molde. Já no caso da Caloi, a gente tem esse desenvolvimento, então a Caloi faz esse quadro junto à sua equipe, junto aos seus engenheiros próprios e também junto à equipe de atletas que utilizam a bike, né, que fazem os testes, que daí depois realmente trazem ela para uso. Então aqui a gente vai contar com um carbono, né, como eu falei, ultra leve, né, que é uma questão que a Caloi faz questão de frisar no seu marketing, na sua mídia, né. Desenvolvimento próprio dele, sendo já Tupperhead, já sendo o eixo de 148 mm na traseira, o eixo Boost e Tupperhead, que é o padrão que a gente enxerga hoje como natural no mercado. Além disso, ela também vai contar com a tecnologia UDH, que é aquele sistema que elimina gancheiras, e também o Flex Stays, que é um sistema de absorção de impacto que tem lá na traseira, na rabeira traseira da bicicleta. Isso deixa, né, galera, a bike mais atualizada possível em relação a tecnologias que o mercado tem absorvido. Como eu falei, o eixo Boost 148, o Tupperhead, o fato de ser o UDH, já contar com o Flex Stays, então são diversas tecnologias que estão embutidas neste quadro. Outra questão interessante, claro, que vem a ser a geometria. Afinal de contas, a geometria é muito importante. Uma bike não é um amontoado de componentes, a gente precisa entender isso. Aqui eu estou falando então de um quadro que vai te oferecer um ângulo de abertura de caixa de 67,5 graus e olhando para uma bike M, que é sempre o padrão que eu olho, né, a bike tamanho médio, a gente vai ver então que ela tem um eixos bem curto, de 1120 mm, né, então a distância de uma ponta do eixo à outra, e a gente vai ter também a rabeira bem curta, tendência do mercado. Isso vocês já me ouviram falando em outros vídeos, e é natural que o mercado caminhe nesse sentido, e existe inclusive aí uma aproximação por parte das marcas que fazem esse mesmo estilo, esse mesmo design de quadro, onde a gente enxerga que a rabeira, o triângulo traseiro, a parte de trás do quadro, onde a gente tem a rabeira, a junção do chainstay com o seat tube, né, que é o tubo do selim, ela ganhou um rebaixo, como vocês podem notar aí no vídeo, onde transforma esse triângulo menor, né, em mais fechado. Essa rabeira mais curta, ela serve como uma forma de propulsionar melhor o atleta para frente, né, na hora da pedalada, distribuir a energia do pé de vela para a roda traseira e, consequentemente, jogar isso para frente. Ponto interessante para quem quer uma bike, claro, uma bike rápida, uma bike responsiva, que vai escalar muito bem, isso é um ponto muito importante, porque você tem baixa rotação em escaladas normalmente, né, mas muito torque. Então você faz força no pé de vela e a bicicleta vai para frente. Isso é um ponto bem interessante. Além disso, também temos aí uma questão de reach, né, que é mais ou menos aquela linha imaginária que a gente tem entre o ponto médio do atleta no tamanho total da bike, que é bem importante também. E o ângulo do tubo do selim, o ângulo desse seat stay, né, que eu citei antes, de 69,61 graus. Olhem só, aqui a gente tem um design bem arrojado para esse tipo de modelo, que há um tempo atrás aí, quem é um pouquinho mais antigo no mercado sabe que a gente não tinha isso. O mercado da bike, o mercado do desenvolvimento de produtos evoluiu muito rápido. E quando eu falo isso, a gente olha para uma bike 2019, 2020, que, vamos lá, não é tanto tempo atrás assim, e ela era totalmente diferente, totalmente mudada a questão da geometria. Aqui eu poderia ficar falando um vídeo inteiro só sobre isso, mas eu não quero, né? Não quero estender demais esse vídeo, mas é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto bem interessante, então se vocês quiserem ver mais assuntos relacionados à geometria, é bem importante que vocês comentem aqui embaixo, para a gente poder aprofundar um pouco mais, poder entender o que é o padrão hoje que a gente enxerga no mercado e o que realmente muda na prática para mim, que sou simplesmente um peba, né? Não sou nenhum galáctico que nem é o Avancini atualmente. Seguindo aqui então a nossa análise, nós vamos utilizar na dianteira, a Caloi então utiliza na dianteira uma suspensão da marca Fox, modelo 34,
Performance. Olha só, interessante. Aqui a gente vai ver então uma suspensão com bastante recurso, né? Transformando uma bike rígida com mais alcance, então. Interessante, uma suspensão leve da linha Performance e, como eu disse, já é com eixo passante, né? Então ela tem o eixo dianteiro na medida mais rígido, o que entrega mais solidez para a bike, principalmente para quando você está fazendo uma trilha um pouco mais agressiva ou naquele momento que você precisa sprintar, né? Precisa fazer um pouquinho mais de força, a bike vai responder muito bem, não vai torcer, principalmente o carbono, porque ele tem um pouquinho mais de torção. Então aqui a gente tem essas duas características que eu acho bem interessantes. Por conta do grupo, nós vamos ver a utilização do grupo Shimano XT8100. Nada mais justo, afinal de contas é uma bike top de linha, então ela vai contar com um grupo que é mais utilizado para esse padrão. Aqui o 8100, né, galera, lembrando que a gente está falando de passador, pé de vela, cassete, câmbio e só não está falando da corrente, é isso mesmo. Todo o grupo basicamente fechado é 8100. Lembrando que a gente está falando no cassete 8110-51, então escalonamento máximo, e aquele cara que tem os cogs de alumínio, né? São os últimos cogs lá, não são de aço, são de alumínio, mais leves. A gente tem o pé de vela já com sistema de montagem direta, que comporta coroas 34, 36 até 38 se necessário, e vai contar também com o sistema de freios Shimano, muito importante. Então aqui a gente está utilizando o freio Shimano XT8100, que vai contar com Reach Adjust, Servo Wave, já está incluso, né, no pacote iStack, que é o que a Shimano tem hoje de mais bem desenvolvido em relação ao poder de frenagem. Aquele manete é manete curtinho com o ajuste por fora, eu acho bem excelente, porque você coloca só um dedo ali e consegue acionar com bastante tranquilidade, o que torna, né, o spec, esse conjunto todo da bike, muito interessante. Claro, a corrente aqui é 6100 da casa do Deore, mas ela não vem a ser um grande problema. Óbvio que, ao meu ver, né, a Caloi poderia ter enviado essa bike com a corrente 8100 para fechar o pacote do grupo. Afinal de contas, todo o restante está muito interessante. Mas corrente é um item de desgaste, você pode, né, no momento que for fazer a substituição, partir para uma outra corrente Shimano ou até mesmo uma KMC ou outra marca, né? E outro ponto que eu preciso falar um pouquinho aqui para vocês é em relação aos rotores de freio que compõem, né, o conjunto iStack. O que isso significa? Significa que ele está completo, está fechado na tecnologia, né? A única coisa que falta aqui realmente seria os dissipadores de calor nas pastilhas. Isso existe também, porém nesse caso não está incluso, né? Mas os rotores de 180 e 160 mm são da casa do 8100 e estão contando então com a tecnologia de dispersão de calor, o que faz com que ele resfrie mais, principalmente em longas descidas, e também não perca poder de frenagem. Recentemente eu ouvi uma frase que eu vou tomá-la como uma pequena... vou roubar ela, digamos assim, que um freio bom faz você andar mais rápido. Eu achei essa frase sensacional e muito bem colocada. Antes de entrar na parte de componentes dessa bike, eu quero fazer um convite para você. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo, aperta aqui no botão de inscrever, ativa as notificações, né? Não perde nenhum dos nossos conteúdos. Também nos siga através do nosso Instagram tá bombando, tá crescendo, tá sendo bem legal. Tem meu perfil do Cássio Lima, onde eu mostro um pouco mais da minha experiência do dia a dia pedalando e tudo mais. Então aproveita, né? Segue a gente por lá para não perder nenhum dos nossos materiais também. Indo para a parte de componentes, aqui a gente então tá vendo aros próprios para tubeless já, né? Já sendo compatíveis com a tecnologia, também da linha DT Swiss, e raios também DT Swiss. Ponto aqui é a questão da utilização de pneus Vitória, Barzo e Mescal 29 por 2.2. Caloi tá trocando a sua linha, tá, galera? Muita gente já sabe, quem não sabe ainda tá sabendo aqui por primeiro nesse canal. Caloi vai começar a usar Goodyear em muitas das suas bicicletas. Se isso vai ser padrão, a Goodyear ser marca da Caloi em relação aos pneus, não tenho certeza. Mas que tá vindo bicicletas já pro mercado com pneus Goodyear, sim, isso tá acontecendo. Se a gente vai ver ainda as Vitória em alguma bike, não sabemos. A Caloi já utilizou Schwalbe, né, em muitas linhas, utilizou Vitória, como é o caso da Racing aqui, e tá vindo agora recentemente com o Goodyear em algumas bikes também. Esses pneus são aqueles pneus com a faixa, né? Aquela faixa banda clara, já dominou o mercado, né? Um tempo atrás todos os pneus eram pretos, agora todos os pneus têm faixa basicamente. É uma tendência, a tendência vem e vai, então daqui a um tempo pode ser que ela acabe sumindo novamente, não sabemos o que vai acontecer, mas por enquanto é algo que tem se mantido padrão. Quando eu falo então de tendências, eu também vou falar de cores, né? A Caloi Elite Carbon Racing, ela vai contar com um tom claro, né? Uma cor branca, com um Caloi bem destacado ali em grafismos de letras bem garrafais, né, que é aquele logo que a Caloi tem utilizado em tons de roxo, né, um tom bem vivo, e na parte superior a gente vê um design que é empregado também nas linhas FS, né, que são as Full Suspension. Muito bacana, eu acho o grafismo da Caloi já bem acertado, já faz algum tempo que eles vêm trabalhando com esse design mais minimalista, se aproxima muito da Cannondale, que para quem não sabe está no mesmo grupo, né, o
Groupon, que é o grupo holandês aí que detém o holding, né, que cuida hoje das ações da Caloi. E ela também entrega o que eu vejo assim como um design muito bonito. Particularmente eu acho bem interessante o que eles entregam de qualidade na hora de fazer o seu acabamento, né, de fazer a sua pintura da sua bike. Na parte de componentes, nós vamos ver a utilização de componentes FSA de carbono. Olha só que interessante. Guidão de carbono FSA 760mm, canote também de carbono com selim da linha Prólogo de 143mm. Interessante, né? Aqui a gente está vendo a utilização de componentes em carbono que fecha essa janela de upgrades, então é uma bike que vai ser bem leve. Só existe, claro, concorrência direta que já usa canote retrátil nesta faixa de valor de bicicleta. Se você vai acionar ou não o canote retrátil nessa bike, isso eu não sei, mas já é sim padrão do mercado, já está muito convencional que bike rígida com canote retrátil faz bastante sentido para mudar o ângulo da pilotagem, mudar o centro da pilotagem do ciclista. Aqui a gente tem o canote de carbono e também o guidão de carbono, então a gente acaba tendo uma redução de peso bem considerável. Por quê? Porque quando a gente fala de peso, essa bike pesa seca hoje, sem os pedais, cerca de 10,3 kg. Notem, é um peso bem interessante para uma bike rígida em carbono. Se considerar que só o quadro pesa 930 gramas, e aqui a gente tem componentes de boa qualidade, tá com peso muito ok. Para baixar esse peso, eu digo assim, ganhos mínimos, né? Você começa a entender que existem pequenas coisas que você pode fazer que vão baixar um pouquinho o peso da sua bicicleta. Se vale a pena ou não, aí é outra questão. Mas, Cássio, tu não falou o principal, tu não falou o preço dessa bike. Bom, duas coisas que são interessantes aqui. O primeiro delas é que o fato de a Caloi trabalhar com seguro gratuito durante um ano, né? Isso é um item adicional que a Caloi recentemente instalou nas suas bicicletas. Muito interessante, afinal de contas, a gente vive num país que não é tão seguro assim. E o segundo ponto é que o preço ponta desta bike é sugerido em 26.990. Mas aqui na escola a gente preparou uma oferta super especial para vocês. Nós temos um patrocinador, Benet Bike Shop, que trabalha com a linha da Caloi e está com desconto super especial nesta bike aqui. Usando o nosso cupom Vim Pela Escola 5, vocês vão ter um atendimento super especial e ainda vão ter um preço muito especial de verdade neste modelo e em outros modelos da Caloi também. Então fica aí o contato para vocês, né? Falem com o pessoal da Benet, nosso patrocinador e apoiador desde sempre, né? A gente confia no trabalho deles e usem, né, o nosso cupom que vocês vão estar apoiando o nosso trabalho indiretamente também. Essa é a Caloi Elite na versão Carbon Racing, uma bike que realmente deixa muita gente interessada e é uma bike realmente muito incrível. Eu particularmente acho ela muito legal. Tenho um grande apego por essa bike, eu acho ela uma bike fenomenal para quem busca uma hardtail e quer, né, bons componentes pagando um preço que eu considero justo frente ao que ela te oferece. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir mais uma vez para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, comentar aqui embaixo, né? Que bike faltou a gente fazer análise, o que é interessante a gente trazer aqui para vocês. Bom, o material de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.